Olá, estamos chegando com Miscelânea. E o programa hoje está muito legal. Vamos falar sobre um projeto muito importante daqui da universidade. É o Centro de História e Memória da Univap. E também sobre a lei eleitoral. Bom, o programa está só começando, fique com a gente. Solstícios e equinócios são palavras muito estranhas, né? Mas não se preocupe, pois de complicados, esses elementos têm só um nome. Esses dois fenômenos são referentes às diferentes formas com que o nosso planeta é iluminado pelo Sol. Os equinócios são os períodos do ano em que a Terra é iluminada igualmente nos dois hemisférios. Nesse momento, os dias e as noites possuem a mesma duração. Já os solstícios são períodos em que a Terra é iluminada de maneira desigual nos hemisférios. Assim, no dia 21 de junho, há a indicação do solstício de inverno no hemisfério sul e de verão no hemisfério norte, com os dias menores do que as noites. E no dia 21 de dezembro, há o solstício de verão no nosso hemisfério, com as noites menores do que os dias. E é importante lembrar que as estações do ano estão diretamente associadas a esses processos, sendo inversas entre um polo e outro. Fenômenos astronômicos, simples assim. Legal, Rebeca, é simples assim mesmo. Bom, a Univap já tem quase 25 anos de história. Imagine a quantidade de documentos ao longo desses anos e a relevância desses registros para a sua administração e também para a memória da universidade. Nós recebemos aqui hoje no estúdio a professora Maria Aparecida Papali, que é responsável, uma das coordenadoras pelo CEVAP, e a Maria Helena, que é gestora também do projeto, né? Bom, professora, eu queria que você nos explicasse o que é o CEVAP. Então, a ideia ela foi concebida por mim, pela minha colega Valéria Zanetti, quando nós pensamos que nós fazemos muitos trabalhos aqui na cidade envolvendo memória, envolvendo história. E estava faltando essa parte, faltava esse lugar, esse projeto que desse conta de armazenar, guardar, digitalizar e disponibilizar a documentação da história institucional. A ideia é exatamente fazer com que essa documentação, esses depoimentos, toda a história da instituição, ela esteja num lugar só, para que ela possa ficar disponível para consulta, para que ela possa servir para pesquisas e para realmente, amanhã ou depois, se alguém resolve pensar o seguinte: nossa, nós temos uma determinada ata ou uma determinada referência no jornal que aconteceu na década de 80, na década de 90, onde isso se encontra? Então, nós pensamos nisso para termos um lugar adequado, em condições adequadas, para realmente armazenar a história da instituição. E isso, na verdade, foi pensado também em relação a muitas outras universidades. A Unesp, por exemplo, foi pioneira nisso. A Unesp tem já bem sedimentado uma memória institucional totalmente preservada. Quando eu fui fazer o projeto, eu visitei esse centro da Unesp e me inspirei bastante nele, no sentido de que nós temos já, como você falou, só de Univap quase 25 anos, mas a documentação e os depoimentos, as memórias que nós guardamos no CEVAP, elas antecedem a própria Univap. Nós temos a nossa documentação, ela começa na década de 50, quando começou a Faculdade de Direito, em 1954. Os nossos documentos, eles remontam a essa época. Que legal, professora. Maria Helena, de que forma que esse trabalho é realizado? No caso, para realmente para reunir esses materiais, né? Então, nós estamos preparando uma cartilha a ser enviada para todos os setores da universidade, com uma tabela de temporalidade, onde eles poderão ver quais documentos deles que estão lá, que eles podem enviar para nós, para que eles sejam devidamente separados, digitalizados, catalogados, para facilitar esse acesso à informação e não ficar cada documento em um setor diferente. E nesse contexto, o que é importante? O que deve ser guardado, professora? Olha, nós temos atas, nós temos depoimentos que são fantásticos. Nós temos até um documento, que foi o documento que o Getúlio Vargas assinou, quando a Faculdade de Direito ela foi credenciada lá em 1954.
Então, a gente tem documento que conta a história, tudo é importante. Tá? Então, nós temos, por exemplo, as primeiras atas, quando a fundação, né, começou a existir, as primeiras atas da fundação, nós temos as primeiras atas da própria Univap, quando ela começa a existir, e uma quantidade muito grande de documento que conta a história da instituição. Temos documentos que eram considerados sigilosos na década de 70, documentos que incluem, por exemplo, alunos que tinham sido convidados a se retirar da instituição porque eram perseguidos pela ditadura. Esses documentos estão conosco. Então, são momentos muito importantes da instituição que nós guardamos. Marilene, de que forma que a tecnologia auxilia nesse processo? Então, a tecnologia está presente em todos os momentos, desde o envio dele para nós, até a máquina higienizadora que nós usamos para limpar todos os documentos. Todos os documentos são catalogados nos computadores, são digitalizados para facilitar o acesso a essa informação. E quantitativamente já temos Sim, uma grande quantidade, mais de 45.600 fotos, mais de 5.000 documentos. Nós entrevistamos mais de 60 pessoas, entre funcionários, ex-alunos e ex-funcionários, e isso deu mais de 70 horas de entrevistas até o momento. E todo esse material está disponível ao público? Sim. Como que as pessoas podem acessar, professora? Nós temos um portal no site da Univap, as pessoas também podem ligar para o nosso setor ou fazer uma visita também. Vocês querem passar, então, qual que é o endereço do site? Ele está no Mais Universidade, dentro do site da Univap. Univap.br. Isso. Univap.br, então, Mais Universidade. Procura lá, então, para você ter E nós estamos aqui no bloco 5 também, das 8 ao meio-dia, de segunda a Legal. sexta. Funcionando. Qual a diferença entre o patrimônio material e o imaterial? Por exemplo, o patrimônio material, obviamente, são os documentos escritos. Isso no caso da documentação que está conosco, né? Documentos escritos, documentos que estão na sua forma física conosco. E o documento imaterial por exemplo, os depoimentos. Os depoimentos são riquíssimos. É a memória de quem trabalhou, de quem trabalha, de quem tem o que contar aqui. Isso é um documento imaterial. Ele, embora seja tão rico quanto o documento material, né? Agora, de uma maneira geral, o documento imaterial é aquilo que você não pode pegar, mas ele documenta uma realidade, documenta historicamente uma situação, do mesmo jeito que um documento material. Ele tem o mesmo valor para nós. E, professora, para a gente finalizar, qual que é a importância da preservação da memória de uma maneira geral? Ela confere identidade. A memória, ela te remete à condição primária mesmo do que é ser cidadão. Porque se você não tem memória, se você não tem história, você não consegue criar uma identidade. Então, essa foi uma das questões que nos moveu. Essa questão do pertencimento a uma instituição. Né? Tanto funcionários, professores, alunos, de alguma maneira, a sua história foi registrada aqui, você contribuiu com a instituição, você tem lembranças, você tem uma vida que você construiu aqui. E isso confere identidade para as pessoas. É muito legal, importante. professora. Bom, parabéns para vocês pelo projeto. Então, quem quiser acessar, as informações estão lá no site da Univap, né? É Mais Univap no univap.br. Obrigada pela presença Obrigada. de vocês. Muito obrigada. Bom, daqui a pouco a gente Obrigada. volta com muito mais miscelânea. Não saia daí. Olá, o Miscelânea já está de volta. Vamos agora conferir o quadro Dicas de Moda. Olá, meu nome é Nicole Scarpel e eu sou estudante de Design de Moda da Univap. E o Dicas de Moda de hoje vai te ensinar a organizar melhor a sua mala e deixá-la com mais espaço. Vamos lá? Você primeiramente vai estender a roupa e fazer uma dobradura para trás no final dela. Você vai dividi-la em dois e depois enrolar desde a extremidade de cima até a de baixo.
Chegando no final, você vai ter essa saída. Você vai puxar ela para fora e deixar envolto no seu rolinho. E ela vai ficar assim. Agora o mesmo processo com uma calça jeans, por exemplo. Você vai estender a sua calça e dobrá-la ao meio. Deixe de forma que fique reto desde o início da calça até o final. Dobre numa parte que você preferir. E uma das pernas você vai dobrar para fora. E depois fazer o mesmo processo de enrolamento. Chegando ao final, essa parte que você deixou vai ficar para fora. E você vai colocá-la de modo a cobrir toda a ponta do seu rolo. E vai ficar mais ou menos assim. E essas foram as dicas de hoje. Espero que tenham gostado. Fiquem ligados na programação da TV Univap para mais informações. Até a próxima! Muito obrigada, Nicole. Bom, divulgar obras, programas, serviços e propaganda institucional de órgãos públicos até 3 meses antes das eleições é um ato ilícito. E nós precisamos conhecer isso para que possamos fiscalizar e acompanhar as eleições que vêm por aí. Bom, e nós recebemos aqui no estúdio hoje o Dr. William Freitas, que é professor de Direito Administrativo da Univap. Professor, o que as pessoas precisam saber sobre a lei eleitoral? Bom, a lei eleitoral é muito ampla. No assunto de hoje, que nós trouxemos aqui em pauta, ele precisaria estar informado sobre as condutas vedadas em período eleitoral, principalmente no que tange aos servidores públicos, aos agentes públicos em geral, para que ele possa fiscalizar de modo que a máquina pública não seja utilizada para favorecer um outro candidato, né? Porque nós precisamos ter uma paridade de armas para quem está disputando a eleição, para que todos gozem das mesmas chances de se eleger. Né? E justamente para isso a lei criou determinadas condutas como vedadas para que quem está com a máquina pública não possa usá-la em favorecimento pessoal ou de terceiros. E qual o princípio dessas condutas vedadas durante as eleições? O princípio é justamente esse, é manter a paridade de armas, manter o princípio da isonomia. Né? Impedindo que os agentes, por exemplo, cedam servidores públicos para participar de campanha eleitoral em horário de trabalho, que cedam automóveis, bens imóveis da administração pública para uso em campanha em favor do partido, coligação ou candidato, mesmo até antes dos 3 meses anteriores, embora você não tenha candidato, é uma prática que pode ser coibida, que pode ser punida. Professor, qual que é a diferença entre conduta vedada e crime eleitoral? Bom, no crime eleitoral, você tem uma sanção penal, né? É um delito um pouco mais grave, como, por exemplo, a compra de votos, né? Coagir o eleitor a votar em determinado candidato, em determinado partido, violar a urna, né? Comprar voto. Isso tem uma repercussão penal, porque o ilícito é um pouco mais grave. Quando você tem um ilícito que não tem característica penal, ele é punido só pela lei civil. Então, ele implica em punição de multa, de cassação de registro de candidatura, cassação de diplomas, se o candidato já foi diplomado, e até a cassação do mandato pode acontecer. Como, por exemplo, no caso da Presidente da República, que tem uma ação no TSE por abuso de poder econômico, né? Ao longo das eleições, possível abuso de poder econômico durante as eleições, que pode levar a que ela perca o mandato ou não. Fora isso, por exemplo, quais são as penalidades do descumprimento da legislação? Bom, nós temos a penalidade de multa, e que não é pequena, ela pode ir de 5 mil e poucos reais até 106 mil, e com a possibilidade de dobrar, né, no caso de reincidência. Além disso, nós temos a
Conforme a conduta, ela pode tipificar ainda improbidade administrativa para ser apurado em lei própria. O servidor público pode responder administrativamente, funcionalmente, por desrespeitar a lei de regência, né? Seria uma falta disciplinar. Além disso, para os candidatos pode implicar a perda do registro, a perda do diploma, a cassação do diploma e até a cassação do mandato depois se ele já tiver tomado posse. E professor, existe uma fiscalização rígida? Existe uma fiscalização rígida, mas a gente tem que lembrar que a população é muito grande, o número de candidatos é muito grande, não é? Então, cabe à população também exercer paralelamente ao Estado essa fiscalização e sempre que tomar conhecimento da realização de alguma conduta ilícita, seja no âmbito civil ou no âmbito penal, procurar as autoridades e denunciar. Isso pode ser feito até por e-mail para o Ministério Público, por exemplo. Legal. Durante a semana a gente recebe perguntas em vídeo por WhatsApp, a gente vai ver a primeira, tá? Perfeito. Olá pessoal do Tira Dúvidas, eu me chamo Liana e eu queria saber de vocês o que é proibido no dia da eleição. Vocês podem me responder essa? Galera do Miscelânea, um beijo! Posso responder Pode, direto? professor. No dia da eleição, dentre outras coisas, é proibido fazer propaganda eleitoral, então não pode ser distribuído panfleto, não pode existir pedido de voto, não pode ter aglomeração de pessoas, não podem ter passeatas, carreatas, não é? Agora, é permitido a manifestação individual do eleitor. Então, ele pode usar uma camiseta com o nome do candidato, do partido, para quem ele vai entregar o seu voto, não é? Isso é permitido. Ele pode ir até com uma bandeira dele, Mesmo que o eleitor votar, seja coligado a algum partido? mesmo que seja. Agora, uma manifestação pessoal dele, não é? Não pode ser uma manifestação em grupo. Certo. Isso é absolutamente proibido. Vamos a mais uma pergunta. O eleitor pode ser preso no dia da eleição? Pode. A regra, o direito vive de norma com várias exceções, né? Esse é um caso. A regra é que o eleitor não pode ser preso, né? Desde alguns dias antes da eleição e até 2 dias depois dela. Mas se houver um flagrante delito, ou seja, se ele for pego praticando um crime, ele pode ser preso. Se também ele já tiver uma sentença condenatória, transitado em julgado pela prática de um crime inafiançável, ele também pode ser preso. E a terceira hipótese, se ele estiver solto por um salvo-conduto que lhe foi fornecido, ele violar as regras que foram estabelecidas para o exercício desse salvo-conduto, ele também poderá ser preso. Em outras hipóteses, não. Muito legal, professor. Daqui a pouco a gente volta, tem mais pergunta. Daqui a pouco tem Receitas do Chefe, mais Tira Dúvidas. Não saia daí. Olá, o Miscelânea já está de volta e hoje estamos falando sobre a importância de conhecermos a lei eleitoral. Mas antes de voltarmos a falar sobre esse assunto, nós vamos aprender uma nova receita no quadro Receitas do Chefe. Oi, meu nome é Ana Paula, sou aluna do 3º semestre de gastronomia aqui da Univap e hoje eu vou fazer a receita de torta de maçã. Ingredientes para torta de maçã. Primeiro a massa: 100 gramas de manteiga, 2 gemas de ovo, 2 colheres de açúcar e 2 xícaras de farinha de trigo. Para o creme: 1 lata de leite condensado, 500 ml de leite, essência de baunilha e 2 colheres de amido de milho. Para a cobertura: 3 maçãs picadas, 2 xícaras de água, 1 xícara de açúcar, um saquinho de gelatina a seu gosto, no caso é de morango essa. Modo de preparo: primeiro a massa. Junta a manteiga, o açúcar, as gemas, misture bem.
Agora, depois de misturado, adicione a farinha de trigo aos poucos. Como é uma massa quebradiça, a gente vai ter que mexer um pouco com a mão. A massa tem que ficar nesse ponto, despedaçando. Agora a gente vai colocar a massa na forma. Vai apertando bem para espalhar. Use uma forma de fundo removível, mais fácil de retirar a torta depois. Antes de ir ao forno, fure o fundo da massa para que não forme bolhas. Leve a massa ao forno pré-aquecido por 15 minutos. Enquanto faz o creme para a torta, pode deixar a maçã fervendo. Adicione as 2 xícaras de água na maçã para ferver. Para o creme, comece colocando leite, depois o leite condensado, a essência de baunilha e, por último, o amido de milho. Mexa antes de acender o fogo. Depois de dissolver bem o amido, mexa até desgrudar do fundo. Depois de engrossar, quando ele estiver fervendo, é igual brigadeiro. Desgrudou do fundo, você pode desligar e levar à geladeira para esfriar. Depois que ferver a água da maçã, adicione o açúcar. Mexa até dissolver o açúcar. Desligue o fogo, retire a maçã e reserve. Como a água já está quente, adicione a gelatina e mexa bem até dissolver o pó. Depois de bem dissolvido, leve à geladeira para esfriar por uns 5 ou 10 minutos e depois pode montar a torta. Com a massa assada, monte a torta começando pelo creme. Agora coloque as maçãs. Para finalizar, coloque a gelatina por cima e depois leve à geladeira, até que a gelatina endureça. Essa foi a receita de hoje, espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Nossa, Ana Paula, que delícia aí, ó, muito bonita a sua receita. Bom, vamos continuar nessa entrevista com o professor William Freitas. Professor, um dos artigos da lei eleitoral diz que nenhum bem, de qualquer natureza que seja, pertencente à administração pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios pode ser utilizado em benefício de qualquer candidato, partido político ou coligação. Bom, esse tema é bem polêmico, considerando tudo que a gente tem visto na política, né? Sim, é um tema polêmico e, efetivamente, isso objetiva a manter uma igualdade de chance para os candidatos, não é? Então, você não pode usar um prédio público para permitir que o partido A ou o partido B faça uma reunião para que o candidato Guinho ou o Zezinho possa usar particularmente esse bem, usar um carro público, um avião da administração pública para se locomover com o intuito de fazer campanha eleitoral e se beneficiar dessa forma. Até porque, quando a gente fala em administração pública, em bem público, nós estamos falando em bens que são de todos, né? Sem exclusividade. Então, não é possível que alguém possa usar disso individualmente, confundindo o que é público com o que é privado, com o que lhe pertence. E, professora, a lei também determina a proibição do recebimento de doação ou investimentos privados por partidos ou candidatos, né? Sim. Com a nova interpretação que o Supremo Tribunal Federal deu recentemente, a campanha e o financiamento dos partidos não podem mais receber financiamento de pessoas jurídicas. Né? Então, eles vão ter que sobreviver do fundo partidário, aliás, aumentarem muito o fundo partidário, né, que é dinheiro público que vai para os partidos políticos, vai para o Diretório Nacional, ele reparte da forma que ele bem entender internamente, né, com os diretórios estaduais e municipais. Agora, com a falta de dinheiro
da iniciativa privada de pessoas jurídicas, né? Então o candidato vai ter que se autofinanciar com dinheiro próprio ou com dinheiro de pessoas físicas. Então só estão permitidas doações de pessoas físicas e existe um limite, né, de até 10% do que ela efetivamente ganhou no exercício anterior à eleição. Então, por exemplo, um eleitor só pode doar para uma campanha eleitoral, seja para um candidato, partido ou para vários, 10% do que ele efetivamente ganhou no exercício de 2015. Então, se ele não declarou renda, ele está proibido de fazer doações para campanhas eleitorais. Interessante. Bom, vamos a mais uma pergunta em vídeo. Olá, meu nome é Nelson e eu queria saber o que caracteriza a compra de votos. Bom, é um pouco subjetiva porque a resposta, porque a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo varia um pouquinho, né? Mas, via de regra, toda vez que você oferecer qualquer tipo de vantagem e não precisa o eleitor aceitar para que configure o crime, a mera tentativa de obter o voto do eleitor por parte do candidato ou por alguém a mando dele, implica a tipificação desse crime eleitoral, né? Então, se ele oferecer dinheiro, vantagem, um futuro cargo público, o uso de um bem, né? E na jurisprudência você acha gente oferecendo caminhão para fazer mudança de eleitor, né? Gerador para a área rural, você encontra de tudo, inclusive compra de voto com dinheiro, com cesta básica, né? Isso, mesmo que o eleitor não aceite, o mero oferecimento já tipifica o crime. E como o eleitor deve agir nessa situação? Bom, o certo é o eleitor procurar o Ministério Público, né, e fazer a sua denúncia para que ele tome as providências legais em relação à propositura da ação penal. Não existe telefone para denúncia? Não existe, mas nesse caso ele precisa se apresentar porque apenas ele consegue provar que sofreu a tentativa de compra de voto, né? Então, se ele não comparecer pessoalmente, ele não tem como fazer isso. O Ministério Público não pode tomar nenhuma atitude sem que o eleitor se apresente, a não ser que exista alguma gravação, alguma coisa do tipo, né? Testemunhas que viram. Qualquer um pode denunciar, mas sem a presença de quem sofreu a tentativa de compra de voto para comprovar que realmente comprou, fica muito difícil, né? E já está mais do que na hora disso tudo ter fim, né, professora? As pessoas precisam parar de aceitar para que isso deixe de acontecer também, né? Acho que já passou da hora dessa... Com certeza. Se o partido político, o candidato, fazem coisas erradas, né, viola a lei, mesmo antes de ser eleitos, imagine depois que eles estiverem com o poder na mão, né? Montesquieu já falava que o poder corrompe, né? Justamente por isso que ele pregou a tripartição de poderes entre executivo, legislativo e judiciário, para que um controle o outro, para que ninguém tenha muito poder na mão, para não acontecer que nem nos monarcas. Se eles já estão sem poder, já estão corrompidos, imagina quando tiver o poder. Exatamente. Mas infelizmente as pessoas se preocupam só com o seu próprio... eu vou ser beneficiado, ok, tudo bem. Sim, não. E é por isso que quando se elege alguém para um cargo de executivo, é bastante importante que se eleja uma base sólida de apoio no legislativo. Porque se ele não tem essa base no legislativo, ele precisa conseguir esse apoio de alguma forma para administrar, para aprovar as leis que ele precisa. E é justamente onde acontece o que aconteceu em Brasília, que aí se saem comprando algumas posições, seja com oferecimento de cargos, com oferecimento de dinheiro, com caixa 2, com vantagens de quaisquer tipos, né? A partir do momento que ele tem já o apoio, já tem uma bancada forte, ele não precisa fazer esse tipo de coisa, que é errada, né? Não que ele precisa, ele faz erroneamente, né? É verdade. Quando ele precisa. E, professor, a exposição de posicionamentos políticos nas redes sociais, ela também pode gerar punição? Pode, se ela incidir em excesso. A manifestação do eleitor a favor ou contra partidos, coligações e candidatos é absolutamente livre, né? Mas nenhum direito é absoluto, né? Todo direito tem um limite no seu exercício. Então, eu posso falar bem do candidato A, falar que eu não gosto do candidato B porque eu não gosto das posições políticas dele. Mas eu não posso, por exemplo, praticar atos de injúria, de calúnia, difamação, né? Ofensas, porque aí eu excedo a minha liberdade de manifestação. Mas dentro do limite comportamental normal, é possível você fazer qualquer crítica. Eu não gosto de determinado candidato que ele apoia o aborto. Eu não gosto de determinado candidato porque ele não foi leal com as promessas de campanha. Eu não gosto dele porque eu acho que ele até
fraco intelectualmente. Isso são posições que você pode assumir, inclusive pedir votos para os seus amigos, tudo em favor de determinado candidato. Mas no caso de ofensas pesadas, o candidato pode tomar alguma medida se ele se sentir ofendido, né? Pode. Ele pode acionar tanto civil como penalmente o responsável pelas ofensas, penalmente se configurarem injúria, difamação e calúnia. Ele pode acionar o Poder Judiciário e pelo marco regulatório diretamente o Facebook, o WhatsApp, o YouTube, né, que são os mais comuns aí vocês são mais jovens, né, que vivem nas mídias sociais, para tentar retirar. Depois podem procurar o Poder Judiciário para retirar isso do ar também, né, e também podem pedir indenizações por danos morais, por exemplo, se a ofensa for muito grave e se houver a tipificação de injúria, difamação e calúnia, o ofensor vai responder criminalmente também. É preciso ter responsabilidade sobre o que diz, né? Professor, como é que o senhor analisa o cenário de intolerância política em que a gente está vivendo? Bom, eu não acho muito que tem um clima de intolerância política. Eu diria que nós temos algumas pessoas, né, que têm uma posição muito forte, a maior parte delas por interesses pessoais, diretos ou indiretos, né, ou de defesa de determinados grupos ou grupelhos, né, e que estão levando aí a uma posição, um enfrentamento, promessas e ameaças, que no fundo acho que são mais ou menos vazias. Eu não sei se vocês lembram, na época que nós tivemos Pinheirinho aqui em São José dos Campos, aí tinha um partido lá que estava com o pessoal se fantasiou com escudo de plástico, pedaço de pau, falando que ia enfrentar a polícia. Então acho que isso daí são mais promessas de reações fortes do que um fato real que possa vir a acontecer. E acho que a lei foi feita para ser obedecida. Então, qualquer excesso ou manifestação é livre, mas os excessos precisam ser coibidos e efetivamente reprimidos. Né? E é para isso que existem as forças públicas, para isso que existe o Estado, para fazer que cada uma se mantenha dentro dos limites de atuação permitidos pela lei. Legal. Bom, professor, muito obrigada pela sua participação aqui no Miscelânea. Nosso programa já está chegando ao fim. Eu é que agradeço a oportunidade e peço desculpas de não ser um bom orador. Imagina, professor, foi ótima a sua participação. Muito obrigada. Bom, Miscelânea de hoje, então, fica por aqui. Muito obrigada a você que sempre envia perguntas e continue nos acompanhando nas redes sociais para saber o tema dos próximos programas. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.